considera uma pessoa influenciável? Quer saber se isso tem a ver com autoestima baixa? Vem comigo! Olá, eu me chamo Júlia Carla, seja bem-vindo ao canal Terapia em Minutos. Nesse vídeo a gente vai falar sobre aquela pessoa que se considera influenciável demais e qual a relação que isso pode ter com sinais de autoestima baixa. Então já vai deixando aqui o seu like e me assiste até o final. Bom, quem aí já ouviu aquela expressão assim, fulano é sem personalidade? O que você pensa sobre essa expressão? Na verdade, existe um erro nessa expressão. Ninguém é sem personalidade. Todo mundo tem a sua personalidade. Uns mais extrovertidos, outros mais introvertidos, alguns têm um perfil mais dominante, outros nem tanto. Mas no final, todo mundo tem a sua personalidade. E o que essa expressão, então, ela quer dizer na verdade? Essa expressão, ela indica aquela pessoa que não tem muita opinião própria, sempre é influenciada pelas pessoas, então ela vai conforme a música, né? Tem outra expressão também comum que diz assim, Maria vai com as outras. Já viu também essa expressão? É aquela pessoa que não pensa por ela mesma, não desenvolve a sua própria capacidade crítica de analisar, de decidir sobre as coisas. Então ela acaba se tornando, sim, essa pessoa que é muito influenciável. O que a gente percebe dessas pessoas que pode existir ali uma experiência de inautenticidade, ou seja, aquela pessoa ela não é autêntica o suficiente para ser ela mesma. Podem existir ali uma série de inseguranças que impedem do eu aparecer. Então é importante você observar se isso pode estar acontecendo com você e por isso você fica tão vulnerável a ser influenciada pelas pessoas, porque você mesma não construiu seus pensamentos, não validou o seu eu, a sua forma de pensar e de enxergar a vida. Além disso, pessoas também podem ser muito influenciáveis por causa do medo do que as outras pessoas vão pensar dela. Então, por causa de uma insegurança, um medo do julgamento, você pode acabar deixando todo o seu eu de lado e você acaba se moldando sempre de acordo com o grupo ou a situação que você tá. Então, sabe aquela pessoa que ela tem meio que um jeito para cada ocasião. Então, quando ela tá em um grupo que pensa de um jeito, ela tá ali concordando e pensando daquele jeito. Quando ela vai para outro lugar, ela já muda a forma dela de pensar, muda a opinião por causa daquele grupo. Você conhece alguém assim? Coloque aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. Então, isso revela que essa pessoa ela tem uma insegurança, ela pode ter pouca compreensão sobre a sua identidade, sobre quem ela é. E, de certa forma, isso faz sim uma conexão com a autoestima baixa e também com a inautenticidade. Mas é importante também você entender uma coisa. Todos nós somos influenciáveis em determinada medida. E isso é normal, porque nós somos seres sociais, nós fazemos conexão com as pessoas e a gente influencia um pouco e também é influenciado. As opiniões, a construção de ideias que você tem hoje, elas são suas, foram construídas de forma subjetiva a partir de você, mas não de forma isolada. O meio que você vive, as opiniões que você escuta, os filmes que você assiste, as músicas, as coisas que você lê, tudo isso pode sim influenciar um pouco e não tem algo ruim em relação a isso. É normal. Agora, você está o tempo todo sendo bombardeado de informações e você deve construir a sua capacidade crítica de analisar tudo que chega até você. E você decidir se aquele modo de pensar, ele faz sentido para você. Então, nessa hora que você vai construindo o seu modo de ver, o seu modo de pensar, isso tudo também faz parte do autoconhecimento. Então, saiba que a todo momento você está sendo influenciado, mas nada disso impede de você exercer o seu pensamento crítico a cada momento. Então, como lidar com isso? Se você hoje se sente uma pessoa que é influenciada muito facilmente,
Você precisa avaliar se você tem medo de se posicionar. E é nessa hora que faz uma conexão com a autoestima baixa. Será que você está invalidando a sua opinião? Será que você é aquela pessoa que se considera menos importante aí do grupo? E isso é um sinal de autoestima baixa. Então você vai precisar observar se isso acontece com você. E para lidar melhor com esses sinais, né, de se perceber ser uma pessoa influenciável demais, eu vou te falar aqui alguns passos para você conseguir compreender melhor esse contexto. Primeiro, aceite que todos nós somos influenciáveis. Eu destaquei aqui no vídeo, então você precisa aceitar isso. Algumas pessoas se fecham demais, né? E elas ficam se sentindo assim, até autossuficientes, como se nada nem ninguém fosse influenciar elas nunca. E isso é uma rigidez. Então, elas não se abrem para reflexões que o outro pode trazer. Elas ficam fechadas, não quero que ninguém me mude, ninguém vai me mudar. Então, isso é uma rigidez e não é algo saudável. Então, aceite que você é influenciada, de certa forma, mas sem abandonar a sua capacidade crítica. Segundo passo, se conheça. O processo de autoconhecimento, ele é constante na nossa vida. A todo momento a gente está se conhecendo. Então você não pode mais negligenciar o autoconhecimento da sua vida. Para observar no que você acredita, quais são os valores que norteiam a sua vida e as suas decisões. Então, quanto mais você se conhecer, mais isso vai te ajudar a se posicionar nos relacionamentos, a ter uma autoestima saudável e pensar de forma crítica. E o próximo passo é não abra mão da sua autonomia. Ou seja, você tem uma autonomia sim para exercer. É uma autonomia emocional, uma autonomia para decidir o que você quer fazer da sua vida. Então isso vai te ajudar muito a lidar com o julgamento das pessoas. É importante saber lidar com o julgamento, né? Entender que o julgamento ele pertence mais ao outro do que a nós. E isso vai te ajudar a não ter medo de se expressar. Então, não se esconda mais. Isso são passos importantes de você exercer para você conseguir construir as suas ideias sobre o mundo e não se esconder. E se você praticar tudo isso, você vai se afastar cada vez mais de ser aquela pessoa excessivamente influenciável, a ponto de ser rotulada até no senso comum como alguém sem personalidade. Então é necessário que você tenha compreensão da sua identidade, né, do seu processo aí de autoconhecimento, para você conseguir ser alguém que é influenciada, mas de forma que você não tenha abandonado a sua autonomia de pensar criticamente. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com alguém que você sabe que vai se interessar por esse assunto. Deixa seu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.